Fala pessoal, estamos aqui e vamos reagir a um vídeo de um debate aí que aconteceu esses dias atrás, que deu o que falar. Estreou um novo debatedor aí, eu até então não conhecia, um novo pastor adventista que debateu. Ele debateu com o Joaquim de Andrade. Joaquim de Andrade eu já vi em alguns debates. E eu queria fazer um react aqui. Vamos ver até que tempo nós vamos fazer aqui, se a gente vai dividir em 2 vezes ou não. Vamos seguir aqui o vídeo e ver o que a gente pode comentar sobre esse assunto, tá bom? Para as suas primeiras palavras aqui. Um bom dia a todos, eu agradeço esse convite. Confesso que estava um pouco ansioso, a minha primeira vez aqui. Um bom dia a todos, você que está pela rádio, você que está pelo canal do YouTube. O meu cumprimento também ao nosso querido pastor aqui, que vai trabalhar com a gente aqui um pouco nesse debate, né? E será um momento assim, acho que a gente vai crescer muito na fé. Muito obrigado, pastor, por atender o nosso convite. Há um costume aqui na rádio musical de dar honra ao anfitrião, não é? Aliás, Unidade, eu não sei que musical toda hora está na minha cabeça, acho que eu estava ouvindo essa madrugada um recital. Mas estamos aqui na Unidade FM 96.5, há um costume dos anfitriões que chegam aqui pela primeira vez terem a palavra, né, introdutória. Então, querido pastor Alexandre Ribeiro, eu quero te dar a palavra para qual posição o senhor vai defender aqui sobre esta temática, né? O espírito de profecia de Apocalipse 19:10 tem alguma conexão com a senhora Ellen G. White? Por favor, querido pastor Alexandre Ribeiro. Então veja, o primeiro ponto que nós temos que avaliar é o texto em si, de Apocalipse 19:10. Esse texto, ele tem paralelos dentro do livro do Apocalipse. E quando você interpreta esse texto à luz da própria expressão marturia, testemunho, você vai entender que dentro da escatologia adventista do sétimo dia, no tempo do fim, Deus iria levantar um profeta. Eu posso até começar a essas considerações quando nós observamos nos escritos joaninos, nós temos 37 vezes essa expressão. E há uma discussão, debate entre os teólogos se essa expressão, a sua gramática, né, o original grego, se ele está no genitivo subjetivo ou objetivo. A discussão gira em torno disso. Então você tem um grupo de teólogos que diz que essa expressão testemunho de Jesus, ela é concernente ao testemunho, o meu testemunho sobre Jesus, o que Jesus fez na minha vida. Esse é um primeiro ponto, é o objetivo. O subjetivo está na questão da revelação. Por exemplo, quando eu vou em Apocalipse 1, o início do livro de Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, o testemunho está ligado aqui à palavra de Deus e à revelação. Essas 3 palavras, elas estão juntas na Bíblia. Quando você avança no texto, que agora um dos textos chaves da nossa compreensão, de Apocalipse 12:17, que vai dizer: irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Novamente, aí você avança no texto, você vai chegar ao texto proposto pelo debate, Apocalipse 19:10, quando diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ok. Então, pastor, querido pastor Alexandre, objetivamente, esse texto para o senhor, para a igreja adventista, tem conexão com Ellen G. White, é isso? Exatamente. Ok. E só um último ponto. Ok. Você avança mais um pouquinho dentro do próprio livro, como eu disse. Essa expressão, ela vai costurando o livro. No capítulo 22, verso 8 e 9 diz: eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas, e quando as ouvi, prostrei-me ante seus pés, e que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, ele diz. Os profetas. Ele enfatiza aqui os profetas, ou seja, ao nosso entendimento, essa expressão aqui, ela está se referindo a um profeta. Uma vez que Paulo diz que não são todos que vão receber o dom profético. Muito bem, ouvimos aí as considerações iniciais do pastor Alexandre Ribeiro e passo a palavra agora ao querido pastor Joaquim de Andrade para expor a sua opinião. Ele não deu uma resposta muito ao ponto, né? Tanto que o mediador falou: objetivamente, esse texto ele prova que Ellen White a profetiza, né? Você acredita que Ellen White é a profetiza nesse texto aqui, é o testemunho, é o espírito de profecia, no caso, né? Você vê que ele faz uma introdução ali sobre as diferentes 2 visões e tal.
Tudo bem, né? Até certo ponto é bem importante fazer essas introduções e tal. Só que houve pouco direcionamento para a questão de Ellen White nessa primeira resposta dele aí, né? Mas vamos ver como vai seguir o debate. Então, qual que é a sua defesa, querido pastor Joaquim? Esse texto fala de Ellen G. White, não fala? As suas considerações, querido pastor Joaquim de Andrade. Óbvio que esse texto não fala de Ellen White, ou muito menos de qualquer outro profeta, tá? Eu estou dizendo de profetas que nós temos na atualidade, como Joseph Smith, como, por exemplo, William Marion Branham e tantos outros aí, que grupos religiosos defendem como sendo profetas de Deus. Eu quero ler no livro Nisto Cremos, este livro é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vê assim, né? O debate é sobre Apocalipse 19:10. Certo? Se o Apocalipse 19:10 seria Ellen White, né? A profetisa e o espírito de profecia de acordo com o Apocalipse 19:10. O Joaquim ele não vai para a passagem bíblica, ele vai para o livro Nisto Cremos aí para encontrar alguma coisa para ele atacar, né? Então assim, já começou errado. Então nesse sentido, o pastor adventista ele foi pro texto. Ele foi corretamente. E o Joaquim de Andrade, ele vai para onde? Para o livro Nisto Cremos, né? Pelo menos foi por um livro da teologia oficial, né? Vamos ver o que vai sair disso aí. Eu não sou um profundo conhecedor das profecias de Apocalipse. Eu conheço algumas coisas, estou aprendendo outras. Eu vou dizer assim a minha posição particular a respeito disso. Que ao meu ver, essa passagem de Apocalipse 19:10, ela se encaixa sim com Ellen White, pelo menos até onde eu tenho entendido até aqui. Embora eu não vou dizer para você que eu sei tudo sobre Ellen White, eu não tenho nenhuma dúvida. Não, há algumas dúvidas sim, que eu tenho particulares, com algumas coisas referentes a Ellen White, dúvidas que eu tenho tentado trabalhar aos poucos. Então assim, né, eu entendo que Ellen White, ela pode entrar aí nesse critério de Apocalipse 19:10. Eu não acho que Apocalipse 19:10 só falaria de Ellen White. Eu acho que fala do dom profético, de qualquer expressão do dom profético que possa existir. E eu entendo que Ellen White está incluída nisso também, né? Então, há muitas pessoas que têm sonhos, por exemplo, que Deus já falou com elas através de sonhos, embora os sonhos precisam ser avaliados de acordo com as escrituras e tal, né? Porque tem muita gente que fala que sonho é coisa que é contra a Bíblia, que não reflete a verdade, né? Uns doidos aí falando que o mundo vai acabar, não sei que dia, né? Várias vezes isso aconteceu. Mas eu entendo que dentro desse dom profético tem outras pessoas que não são Ellen White, que tem um pouco desse dom, né? Por exemplo, de sonhar com coisas que vão acontecer e as coisas acontecem. Eu entendo que isso pode acontecer. Inclusive eu já tive experiências particulares com isso, né? E de sonhar com coisas que de fato aconteceram na minha vida, né? Então eu acredito que o texto, que Ellen White ela se encaixa com o texto, né? Principalmente, né, no sentido aí quando fala aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? E isso pode se estender ao meio não adventista também, né? Pode ser que existam em algumas igrejas, né, apesar de não guardarem todos os mandamentos que nós entendemos que é o correto, nós adventistas, elas podem ter o testemunho de Jesus, né? Elas podem ter um certo dom profético. Essa é uma visão que eu tenho tido aos poucos, né? Mas eu estou muito aberto ainda a estudar um pouco mais sobre isso. Mas assim, o povo que está relatado em Apocalipse os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Não é só guardar os mandamentos de Deus, não é só ter o testemunho de Jesus, as duas coisas são importantes, né? Mas eu acredito que o dom profético ele pode ser exercido em maior ou menor medida por pessoas que Deus deu esse dom, né? Não somente Ellen White. Só que Ellen White ela tem um dom profético bem profundo, porque o dom profético dela foi essencial aí na fundação do Adventismo, né? Embora nós sabemos que o Adventismo as suas doutrinas não são baseadas nos escritos de Ellen White, não são baseadas. E a gente entende que a Ellen White ela teve um papel muito bom profeticamente para estruturar a igreja, estruturar a organização da igreja, para dar muitos conselhos, para denunciar até presidentes de associação que eram ditatoriais, né? Pastores que tinham as práticas que não cabiam, né? Ela deu conselhos particulares. Então sim, Ellen White ela foi uma profeta num sentido bem amplo, embora nós adventistas não cremos que ela foi uma profetisa canônica, que forma a doutrina. Ela não forma a doutrina. Você não pode formar doutrina a partir dos escritos dela. A gente já falou isso várias vezes aqui no canal, mostrou até textos dela, mostramos até textos dela provando isso aí,
né? Ela tem um papel mais semelhante aos profetas não canônicos, que não firmavam doutrinas, mas que aplicavam alguns princípios, né? Só queria deixar isso entre parênteses aqui. Aqui no capítulo de número 17, na página 290, os adventistas dos sétimos dias creem que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da igreja remanescente que foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua, autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução, correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Então está na crença fundamental de número 17, onde vai falar aqui sobre o dom de profecia. É muito importante nós definirmos essa questão, porque esta mulher, que segundo os adventistas do sétimo dia, foi inspirada por Deus, está aqui no livro Fundadores da Mensagem. Mas a pergunta é, de acordo com Apocalipse 19, Ellen White, Espírito de Profecia de acordo com Apocalipse 19, 10, Ellen White, aí ele vai na visão da igreja adventista a respeito de Ellen White, só que ainda não respondeu a pergunta, vamos lá. Ela foi inspirada por Deus, os seus escritos, fruto dessa inspiração. Então eu diria que a igreja adventista do sétimo dia, a gente tem que diferenciar, porque tem vários grupos adventistas aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então a igreja oficial, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, crê na inspiração, crê que esta mulher foi inspirada por Deus, como foram todos os escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Então as palavras desta mulher têm, eu diria, oficialmente a igreja não vai dizer isso, oficialmente a igreja vai dizer que tem mesmo grau de inspiração, mas eu digo que ela tem mais autoridade do que a Bíblia, porque muitas coisas que ela ensina, a Bíblia não ensina. Então todos os adventistas são praticamente obrigados a concordar com os escritos da senhora Ellen White. Por exemplo, ele pegou um texto lá, ele leu o texto, e o que ele disse não é sustentado pelo texto que ele pegou do Nisto Cremos, né? Então ele disse, os adventistas não dizem, mas a prática é que Ellen White escreveu como é que é. Deixa eu dar uma voltada aqui só para não perder o fio da meada. O pastor Alexandre Fernandes, que está aqui, se ele falar, tornam claro que a igreja, eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Então está na crença fundamental de número 17, onde vai falar aqui sobre o dom de profecia. É muito importante nós definirmos essa questão, porque esta mulher, que segundo os adventistas do sétimo dia, foi inspirada por Deus, está aqui no livro Fundadores da Mensagem. Ela foi inspirada por Deus, os seus escritos, fruto dessa inspiração. Então eu diria que a igreja adventista do sétimo dia, a gente tem que diferenciar, porque tem vários grupos adventistas aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então a igreja oficial, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, crê na inspiração, crê que esta mulher foi inspirada por Deus, como foram todos os escritores do Antigo Testamento. Então, aí tem que dar um parênteses aí que sempre é bom estar explicando. Ela foi inspirada sim com os escritores da Bíblia. Não existe uma pessoa mais inspirada e menos inspirada. Mas qual a diferença de Ellen White para os escritores da Bíblia? É a finalidade para a qual ela exerceu o seu dom profético. A finalidade para a qual ela foi inspirada. Ela não foi inspirada para fazer novas doutrinas. Ela não foi inspirada para fazer novas doutrinas, é isso. Ela não é uma extensão da Bíblia, ela não é uma Bíblia 2.0. Diferente dos profetas bíblicos que são inspirados para doutrina. Então essa é uma diferença essencial que a igreja acredita na sua doutrina, né? Tem que deixar isso muito bem claro, porque quando fala, ela foi inspirada como os autores bíblicos, e aí a pessoa chega a que conclusão? Então quer dizer que ela está no mesmo patamar de autoridade que os escritos bíblicos? A pessoa interpreta isso. Por isso que é bom sempre detalhar. Sim, ela é tão inspirada quanto os autores da Bíblia, mas a finalidade é diferente. Não é uma finalidade doutrinária. Isso tem que ficar muito claro aqui, tá bom? Segundo os próprios posicionamentos dela e segundo o próprio posicionamento da igreja. Vamos lá. Do Novo Testamento, os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Então, as palavras desta mulher têm, eu diria, oficialmente a igreja não vai dizer isso. Oficialmente a igreja vai dizer que tem mesmo grau de inspiração. Mas eu digo que ela tem mais autoridade do que a Bíblia, porque muitas coisas que ela ensina, a Bíblia não ensina. Então, ela tem o grau mais autoridade do que a Bíblia, né? Ela tem a igreja não vai dizer oficialmente isso aí, né? Ele foi no documento oficial ali e isso não provou nada do que ele está falando. Não aí agora, né? Mas ele diz que na prática, só porque Ellen White escreveu mais coisas do que está escrito na Bíblia, coisas que vão além do texto bíblico, ela está acima da Bíblia. E isso é um problema. Por quê?
Ellen White, ela não... O fato de escrever coisas ali, além do texto, né, não necessariamente indica que a pessoa está acima da Bíblia. Né? Eu tenho vários comentários bíblicos aqui, por exemplo. Eu tenho um comentário histórico-cultural aqui em casa, que vai dizer vários aspectos da cultura do texto bíblico. Né? É muito grosso. Se você pegar a página dos dois comentários históricos culturais, dá muita página. Eu tenho outros comentários que nem são adventistas aqui, comentários bíblicos que tem muitas e muitas páginas mais do que a Bíblia. Embora tratem do texto bíblico, eles acrescentam informações que não estão na Bíblia. Então não há problema nenhum com isso. Porque se for seguir o critério do Joaquim, então eu não posso ter comentários culturais da Bíblia. Eu tenho que rejeitar a arqueologia bíblica, porque estão dizendo coisas que... ela diz coisas que mais coisas do que o que a Bíblia diz, né? Quer ver? Os adventistas são praticamente obrigados a concordar com os escritos da todo o ensino e experiência. Então está na crença fundamental de número. Tem mais autoridade do que a Bíblia, porque muitas coisas que ela ensina, a Bíblia não ensina. Então todos os... Então isso é certo. Muitas coisas que ela ensina, a Bíblia não ensina. Tá, você trouxe... primeiro que o Joaquim ele não trouxe nenhum exemplo. Certo? O que a Ellen White faz é aplicação, né? Ela tem uma função mais pastoral, mais de aplicação do conteúdo. Então, de fato, ela diz algumas coisas que não estão exatamente no texto bíblico, mas é o que a gente falou aqui. A gente vai ter que deixar a arqueologia de lado, porque a arqueologia fala de vestígios que comprovam a autenticidade da Bíblia. Não está ali, como que se diz, ipsis literis, com todas as letras ali na Bíblia. Olha, os manuscritos do Mar Morto provam a autenticidade da Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia. Seria isso um erro? Porque está ensinando coisas na Bíblia, está ensinando coisas que não estão ali na Bíblia. Né? Então seria isso um erro? Segundo o critério, se for seguir esse critério do Joaquim, o sola escritura seria algo assim, não pode ensinar coisas que não estão na Bíblia, com todas as letras, né? Mas se você vê que a Ellen White, apesar de muitas vezes ela não ela fala coisas que não estão no texto bíblico, que se ela tivesse que falar só as coisas da Bíblia, ela teria que escrever só o texto bíblico, né? Ela teria que reescrever a Bíblia, então. Não poderia acrescentar nada ali, nenhum comentário. É complicado. A própria aplicação do texto bíblico, ela é uma liberdade, até certo ponto, claro, respeitando o contexto do texto, de você aplicar os ensinos bíblicos para os dias de hoje. Não é isso? E quando você vai aplicar, você vai usar palavras que muitas vezes não vão estar no texto bíblico, mas são amparadas pelo texto bíblico. Há muitas coisas que a Ellen White diz ali que são a aplicação dos princípios bíblicos, embora não são citações diretas das Escrituras. Tem que deixar isso muito claro, né? Adventistas são praticamente obrigados a concordar com os escritos da senhora Ellen White. Por exemplo, o pastor Alexandre Fernandes... Não, os adventistas não são obrigados a concordar com os escritos de Ellen White. Tanto que assim, eu não vi até hoje um adventista ser disciplinado por tomar café. A Ellen White tem um escrito dela lá, e a gente já comentou essa passagem dela falando sobre o café. Se você não assistiu o vídeo, você pode assistir 2 vídeos que eu gravei sobre isso. E você vê, se você pegar o ensino, a Ellen White fala que tomar café é pecado, mas tem um monte de adventista que toma café, né? Ellen White, e nenhum é disciplinado. Ellen White fala dos malefícios da carne, que o ideal seria não comer carne, mas tem muitos adventistas que comem carne e frango e não são disciplinados por isso. Então o que o Joaquim está falando aqui não é bem verdade, é uma distorção da realidade. Isso prova que ele não conhece nada do adventismo, né? que está aqui, se ele falar contra Ellen White, com toda certeza ele não vai ser mais pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se ele não concordar com os escritos de Ellen White e passar a pregar isso na igreja, vai ser afastado imediatamente da igreja. Por exemplo, durante muitos anos, e provavelmente o pastor Alexandre, aconteceu isso com ele, quando ele foi ser batizado na Igreja Adventista, ele preencheu um formulário. E nesse formulário tinha a pergunta de número 18. Crê no Espírito de Profecia? Quantos livros já leu? Então qualquer pessoa que preenchesse esse formulário e falasse assim, eu não creio no Espírito de Profecia, não podia ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, com base nestas declarações, aliás, eu tenho aqui uma declaração do presidente da... Na realidade, assim, né, inclusive essa questão de Ellen White no voto batismal é uma questão muito complexa. O meu amigo Davi, ele trata muito bem disso aí no vídeo que ele fala de Ellen White no voto batismal. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo e ele vai mostrar que nem sempre foi assim, né? Que na realidade quem teima é a divisão sul-americana, né? Se não me engano, que algumas fichas, não todas, ainda contém o dom profético de Ellen White como requisito para o batismo. Mas isso é um erro e eu não concordo com isso. Isso é um erro, eu não concordo com isso. E na realidade, o Davi mostra vários documentos comprovando que a ficha batismal não inclui, como que se diz, com exceção de alguns casos de algumas igrejas da divisão sul-americana aí,
é que, na realidade, no seu original, não era incluído. Não era incluído. As primeiras declarações ali de crenças não incluíam o voto, a crença no ministério profético de Ellen White como requisito para o batismo. O Davi ele explana muito bem no canal dele, Intelectus Podcast, ali, os documentos. Ele, inclusive, também trata no manual da igreja, que também não coloca a crença como de Ellen White como requisito para a pessoa se batizar. Mas, infelizmente, há alguns problemas na prática que precisam ser acertados. Algumas igrejas, algumas fichas batismais ainda circulam na divisão sul-americana, colocando a crença no ministério profético de Ellen White como requisito. Isso está errado. Isso deve ser combatido. Mas a gente não pode jogar isso para a doutrina oficial da igreja. A gente não pode colocar isso culpando todo o adventismo. Né? A gente precisa sim apontar essa prática errada e lutar para mudar, que é o que o canal do Davi faz, que é o que esse canal está propondo fazer, e a gente está tentando aí unir os adventistas sola escrituras de todo o Brasil para a gente poder lutar por isso, fazer uma pressão para que essas coisas não aconteçam, né? Vamos lá, ele vai falar do Ted Wilson agora. Igreja Mundial Adventista do Sétimo Dia, né? Que é o Ted Wilson, com quem eu já estive uma vez com ele, que ele veio aqui ao Brasil, tive a oportunidade de estar com ele. E é interessante porque o Espírito de Profecia, segundo aqui o Dr. Ted Wilson, é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então o Espírito de Profecia não é o próprio Jesus, mas é o testemunho de Jesus. O que é então o testemunho de Jesus? O anjo diz que é algo que os irmãos de João têm, a quem o anjo mais tarde chama de os profetas, como falou aqui o próprio pastor Alexandre. Mas vamos continuar aqui. Em outras palavras, o que o presidente Ted Wilson está dizendo aqui? Bom, ele está dizendo o seguinte, e isso você pode encontrar na página dele, que está aí na internet, falando sobre o Espírito de Profecia. São perguntas e respostas que fizeram para ele no dia 15 de janeiro de 2017. Você pode entrar no site, você vai ver essas perguntas que foram feitas. E aí, ele continua respondendo aqui. Ele diz assim: em outras palavras, o testemunho de Jesus é a mensagem inspirada de Jesus ao seu povo por meio dos profetas, e por isso que está conectado com a palavra de Deus. Então, todas as coisas que João viu em Apocalipse 1:2. Outra menção importante do testemunho de Jesus, diz aqui o Ted Wilson, está em Apocalipse 12:7, que descreve, e aí é importante também salientarmos que a igreja adventista alega ser o povo remanescente. Por que povo remanescente? Porque são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quer dizer, fora da igreja adventista não existe nenhum povo remanescente. Fora da igreja adventista, todos os demais, infelizmente, entram numa outra categoria que a gente não vai debater aqui, mas eles não nos consideram como sendo cristãos, nos consideram filho da prostituta, nos consideram... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, quanta mentira, meu pai. Então, a questão do remanescente, nós acreditamos que a igreja adventista é um remanescente missiológico, né? É um remanescente missiológico. O povo adventista, ele tem uma missão especial de restaurar verdades que foram esquecidas, foram deixadas de lado, mas isso não é um remanescente soteriológico. Não é. O remanescente soteriológico seria o seguinte: fora da igreja adventista ninguém é salvo. Fora da igreja adventista ninguém é cristão verdadeiro. Isso seria um remanescente soteriológico. Nós acreditamos que a igreja adventista é o remanescente missiológico. A gente tem um papel de fazer voltar a doutrinas que foram esquecidas pelos protestantes, de forma geral. E isso em nenhuma forma implica que cristãos de outras igrejas são inferiores, não fazem parte, até porque existem pessoas de outras igrejas que elas seguem os mandamentos de Deus. E há pessoas também que são de outras denominações que, apesar de não, que elas, dentro do que elas sabem da verdade, elas seguem muito bem, elas seguem com toda a sinceridade de coração, né? Então, é algo que a gente precisa deixar muito claro. Ellen White mesmo, ela fala: o Senhor tem seus representantes em todas as igrejas, né? Então, para você ver que a própria Ellen White, ela nunca estimulou esse tipo de ideia, né? O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. Olha que interessante, né? Testemunhos, volume 6, páginas 70 e 71, né? O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para esses últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. E ainda ela fala depois aqui:
Tem uma outra citação aqui, em Obreiros Evangélicos, página 329. Entre eles, os católicos, ela falou até dos católicos, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus proverá em seu favor. Então ela inclui até que existem católicos. E olha o que ela coloca aqui, ela fala assim que tem pessoas que elas até receberam essa verdade, pregaram essa verdade para elas. Porém, os argumentos não foram bons. Por exemplo, eu prego sobre o sábado de uma pessoa, mas os meus argumentos não são convincentes, não são bons. Então aquela pessoa, ela rejeita. Por quê? Porque meus argumentos são ruins. E o que ela fala aqui? Que isso não torna essa pessoa, não rompe a ligação dessa pessoa com Deus, né? Então, é muito interessante, né? A gente tem o Tratado de Teologia aqui, na página 949, que o La Rondelli, ele é um teólogo adventista, e ele fala do conceito de remanescente, né? Fala sobre o papel de Israel, fala sobre o remanescente de Israel. Existiram pessoas dentro de Israel, em várias épocas, que não fizeram parte do remanescente, entende? A gente crê isso hoje. Não é porque uma pessoa adventista que ela faz parte do remanescente. E existiram, no decorrer da história, várias pessoas que nem eram judias, que não eram israelitas, e começaram a fazer parte do povo de Israel. E também foram participantes das bênçãos de Deus sobre Israel. Você vê Raabe, que foi colocada aí sobre... apesar de ser gentia, ela inclusive está na genealogia de Jesus. Você vê a própria Ruth, você vê que então há um espaço, mesmo na época de Israel, não era só Israel que era salvo, a salvação era estendida para as outras nações também. Existiram pessoas de outras nações que aceitaram o Deus verdadeiro. Você vê o caso de Nabucodonosor, e a gente leva ainda esse conceito de remanescente conosco, né? Nós percebemos aqui que essa crença não é verdadeira, embora há adventistas que têm uma visão errada, equivocada, que destoa da teologia oficial, né? Existem adventistas que têm uma mensagem que destoa, tem uma crença que destoa da teologia oficial. A gente vê muito isso por aí. Que creem que não, é só que é adventista que vai se salvar, que a igreja adventista é a única igreja verdadeira. E não, a gente trabalha com o conceito de igreja invisível. Há cristãos verdadeiros e falsos dentro da igreja adventista. E há cristãos verdadeiros e falsos fora da igreja adventista. E pronto, acabou, né? Então existiam vários remanescentes. Aqui o La Rondelli explica sobre os valdenses, sobre Lutero, sobre os anabatistas, sobre os puritanos. Tudo isso no Tratado de Teologia, que é um documento importante. Então a gente sempre tem entendido o conceito de remanescente, que não inclui só os adventistas. Inclui as pessoas que seguem a Jesus de forma sincera e fiel, né? E levantam verdades importantes para o tempo necessário. Você vê aqui na página 981 do Tratado de Teologia. De acordo com o artigo 12 de sua Declaração de Crenças Fundamentais, de 1980, os adventistas do sétimo dia creem que a Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Está escrito aqui de todos os adventistas, de somente os adventistas, não, de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, né? Então, haverá um chamado nos últimos dias, né? Nos últimos dias, um tempo de bastante apostasia, que vai ser um chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Esse remanescente, ele anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e a aproximação de seu segundo advento. Então é um remanescente o quê? Que tem uma missão especial, entende? E não é que o remanescente que só os adventistas vão ser salvos, não é isso. E em nenhum momento a gente vê aqui dizendo que só tem cristão de verdade dentro da igreja adventista. Não tem, né? Aqui a gente vê na página 983 do Tratado de Teologia. Essa identificação com a igreja remanescente da profecia, Apocalipse 12, 17, 14, 6 a 12, não oferece nenhuma base para um espírito de exclusivismo ou triunfalismo. O que é exclusivo? Você achar que só você vai ser salvo, né? Em vez disso, os adventistas do sétimo dia entendem que sua missão é o antítipo dos antigos movimentos de êxodo de Israel ao sair do Egito e da Babilônia. Tal comparação serve para aumentar o senso de responsabilidade e autocrítica. Então, mais uma vez aqui, mais um trecho de um documento importante do Adventismo, dizendo que a nossa crença, ela não pode oferecer, de um remanescente, ela não pode oferecer base para um espírito de exclusivismo. E se um adventista assim o faz, e assim o prega, ele vai contra a doutrina oficial da igreja adventista. Então,
você vê que essa declaração do Joaquim, então, eles não vão dizer isso no documento oficial deles, né, então, os adventistas, e fala as ladainhas dele lá, e fala, a igreja fala que eles são remanescentes, que só eles são os verdadeiros, e não sei o que lá, e você vê que não é bem assim, baseado nos poucos trechos aqui que a gente leu. E tem muito mais de onde veio, se alguém tiver dúvida, tá? Constitui o último povo remanescente de Deus na história será um povo espiritual, que incluirá cada verdadeiro e fiel seguidor de Cristo, dentre muitas denominações e religiões. Olha só. Então, aqui mais uma vez, uma refutação aí ao que o nosso querido amigo Joaquim Andrade tem falado, né? Vamos seguir aqui. Babilônia é grande e por aí vai. Então, o que é interessante aqui, porque o próprio Ted Wilson vai dizer, de acordo com essa profecia, há duas qualidades principais pelas quais a igreja remanescente de Deus pode ser identificada e pelas quais ela se distingue das inúmeras outras igrejas cristãs que existem hoje. Aí ele vai falar. Então, eles guardam os 10 mandamentos, incluindo aí o 7º dia, que é o sábado, e eles têm a mensagem de Jesus por meio do Espírito de profecia. Aí ele continua dizendo aqui, os adventistas do 7º dia reconhecem o dom de profecia que se manifestou no ministério e nos escritos de Ellen White. Em outras palavras, o Espírito de profecia, segundo a igreja adventista, é aquele Espírito que estava sobre Ellen White. Tá, mas aonde que diz nesses trechos aí, nessas falas do Ted Wilson, que nem devem servir de embasamento para a teologia oficial, porque a teologia oficial do Adventismo ela é independente de presidente? Mas nessas falas do Ted Wilson aí, aonde que diz que dessa visão exclusivista da igreja adventista, que é só o adventismo, que é o remanescente no sentido aí, as outras igrejas, todo mundo é Babilônia e ruim e tal, e só os adventistas que são cristãos verdadeiros, então não tem nada disso aí, né? Tem nada. A única coisa que o Ted Wilson fala aí é que a gente crê, né, que essa passagem debate de Apocalipse aí, ela se refere a um remanescente missiológico que tem uma missão especial que é diferente dos outros. É diferente, isso não significa superior, não significa melhor do que eles, e que tem uma missão especial que crê que esse espírito de profecia ele se cumpre no ministério profético de Ellen White. Então esse texto aí que ele colocou aí não prova nada do que ele estava querendo insinuar aí, né? Bom, pastor Alexandre Ribeiro, pastor Joaquim de Andrade até apresentou documentos aqui, livros e até o pronunciamento do presidente da sua instituição. Isso é verdadeiro, pastor? Se o senhor contrariar as palavras de Ellen G. White, o senhor não pode ser ministro da igreja adventista? Isso não é perigoso, não é? Colocar uma mulher, e aqui uma pergunta, depois eu vou perguntar também aqui ao pastor Joaquim, no mesmo nível canônico dos profetas do Antigo e do Novo Testamento. Ele ainda acrescentou, né? O Joaquim nem disse isso aí, mas ele acrescentou o mesmo nível canônico. E a gente tem em alguns vídeos aqui já falando sobre a posição oficial adventista sobre essa questão, né? As posições da própria Ellen White sobre isso aí, tá? A igreja adventista não acredita que a Ellen White está no mesmo nível canônico. A igreja adventista crê que Ellen White ela é semelhante aos profetas não canônicos ou extracanônicos, né? Como Uda, como quais outros? Profetisa Ana, o profeta Natan, entre outros aí, né? Então a gente começa a perceber que é espantalho em cima de espantalho, como sempre, nesses entendimentos aí sobre a doutrina adventista, né? Então é preciso, não dá para você rebater os argumentos reais, precisa se criar um espantalho para rebater. Você precisa criar uma distorção, uma imagem falsa do adventismo e pintar isso para as outras pessoas terem uma visão negativa do adventismo. Mas você que ainda está analisando, você precisa analisar os dois lados da história. Você compra o discurso de um lado sem verificar se é verdadeiro ou não, você está sendo aí parcial, você está sendo seletivo. E isso é bem ruim, né? Então... Olha só, aqui na página 695 do Tratado de Teologia, tem gente que tira sarro de mim e fala, você só fala o Tratado de Teologia, eu tenho outros aqui se vocês quiserem, que o Tratado de Teologia está mais acessível aqui para mim. Mas precisa ter boa vontade, a gente mostra um pouquinho, mas eu já postei em outros vídeos também. Basta você ter a boa vontade. Se você está com boa vontade, você vai assistir outros vídeos do canal aqui, você vai assistir os vídeos do Intelectus Podcast, que também está apresentando essa questão de uma forma extremamente lúcida e excelente.
Mas você vê que a Ellen White se relaciona com as escrituras de uma forma inteiramente diferente da de Joseph Smith ou de Mary Baker Eddy. Tratado de Teologia, páginas 695 e 696. Enquanto esses afirmam que seus escritos são superiores à Bíblia, Ellen White confere a suprema autoridade à palavra de Deus. O texto a seguir resume a posição dela sobre a Bíblia. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa, né? Então, o documento adventista aqui, mais uma vez, tratado de teologia, mais uma vez reafirmando aí sobre a importância que Ellen White dava às Escrituras, né? Olha só, e aqui esse hebraísta aí, Marcelo Hebraísta, mais um trecho aqui importante que refuta o que o hebraísta falou aí. Embora reivindique a inspiração do Espírito Santo igual a dos escritores bíblicos, o Espírito Santo é autor das Escrituras e do Espírito de profecia, né? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 30. Ellen White reconhece sua posição como profetisa literária e não canônica. Temos aqui um documento que diz o contrário. E aí o hebraísta falou, mas o Joaquim apresentou os documentos aí e tal, que não prova nada, não prova que a teologia adventista coloca Ellen White acima da Bíblia, não prova que o remanescente, a crença no remanescente do adventismo é exclusivista, não prova nada, né? E aí tem uma pérola soltada pelo hebraísta aí, né? Então é muito triste que se usem espantalhos para atacar a teologia adventista, né? Então aqui é muito claro sobre a questão das profecias de Ellen White ser uma profetisa não canônica. Tem muitos outros textos aqui, eu não vou ler todos. Se alguém tiver alguma dúvida é só procurar a gente aí. A gente tem muitos outros textos aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande. A gente já vai ter que dividir em duas partes, porque já está ficando grande tudo isso aqui, né? Então vamos lá. Que teremos um problema seríssimo, que Paulo disse em Efésios 2:20 que a igreja está fundamentada, né, na doutrina dos profetas e dos apóstolos, e nós sabemos que Ellen G. White está quase 1800 anos depois. Então eu queria que o senhor me respondesse isso. Primeiro, se o senhor contrariar o espírito de profecia que é anunciado como Ellen G. White, se o senhor não pode ser mais pastor da igreja, e essa questão de equiparar as profecias de Ellen G. White no mesmo nível das Sagradas Escrituras. É uma mentira absurda, cara. É uma mentira absurda, né? Ellen White tem mais de 100 citações. Inclusive eu terminei de ler o Grande Conflito pela segunda vez esses dias aí, né? O livro Grande Conflito, só no livro Grande Conflito tem várias citações de Ellen White, exaltando as escrituras, elogiando reformadores como Lutero, Calvino, por colocarem a escritura no patamar que lhe é devido. Essa questão de que a igreja adventista coloca Ellen White no mesmo patamar das escrituras, no patamar canônico, no mesmo patamar de autoridade, ela é uma afirmação mentirosa. Ela não está na doutrina adventista. E se algum adventista tradicionalista ou outro dizer o contrário, ele destoa da teologia adventista. Ele não segue a teologia oficial da igreja adventista, ele não segue os escritos de Ellen White e, consequentemente, não segue a Bíblia. Então o que o nosso amigo hebraísta está falando é mentira. E é uma mentira que não é nenhuma novidade, já tem sido refutada em muitas vezes, né? É muito triste, cara. É muito triste que, apesar das refutações que nós colocamos aqui, que são feitas há muito tempo, né, esses argumentos aí que são colocados, eles não são nenhuma novidade. É muito triste que, apesar de já terem sido respondidos, eles ainda baterem na mesma tecla, mentindo. E a gente pega os documentos aqui e mostra que eles estão mentindo, que eles estão errados, entende? Agora, se algum membro adventista não segue a teologia oficial, se algum famosinho da internet que é adventista prega contra a teologia oficial, aí é um erro dele. Agora, a gente não pode pegar um punhado de adventistas que creem errado e aplicar isso a todos e a teologia oficial que não defende isso, né? Então, a gente vê também no livro Questões sobre Doutrina, que é um documento muito interessante, onde os pastores adventistas respondem os protestantes ali da sua época sobre a relação dos escritos de Ellen White e a Bíblia, né? A relação entre os escritos de Ellen White e a Bíblia, capítulo 9 do livro Questões sobre Doutrina, outro livro muito importante na igreja adventista, né? Que não consideramos os escritos, né? Respondendo as perguntas ali, né? Não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado das Escrituras, página 184 do Questões sobre Doutrina. Aqui na item 3, que não consideramos no mesmo sentido das escrituras sagradas, que permanecem com um padrão único, exclusivo, pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos uniformemente que o cânon da escritura se encerrou com o livro de Apocalipse, né?
E dentro desse capítulo 9 aqui, na página 134, questões sobre doutrina, vocês vão ver. Vocês vão ver que é balela o que está sendo dito aí. A palavra é sua, querido pastor Alexandre Ribeiro. Bom, eu começo respondendo essa pergunta com o texto de Cristo, Certo? e aqui é um dos textos que ele fala que quando nós vamos pregar o evangelho, nós temos que ensinar toda a verdade. Tudo o que é verdade dentro das escrituras. Então ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja, a igreja adventista, para a gente poder assim deixar o ouvinte assim um pouquinho mais esclarecido, o dom profético de Ellen White não é uma coisa, não é algo que caiu de paraquedas dentro da igreja. Então veja, você tem dentro da escatologia o momento ali da perseguição na Idade Média. Isso, de acordo com a nossa compreensão, no final dos 1260 dias, perto de 1798. E você tem uma série de profecias ali, a queda das estrelas, você tem terremoto, você tem o dia escuro, você tem até chegar ao desapontamento de 1844. Então, o que acontece? Ellen White, à medida em que a igreja vai observando a sua conduta, a sua postura, aquilo que ela vem trazendo para a igreja ao longo do tempo, é observado que de fato ela recebeu o dom profético. Tá? Ela, como na Bíblia você tem profetas que não são canônicos, você tem vários. E não tem um livro escrito na Bíblia. Elias, Eliseu, Asaf, Semaías, Azarias, a lista é grande, até mulheres, Miriam, Débora, Ruda. Abraçamos o futuro com uma abordagem AI First, porque aqui na Dialogue acreditamos que é negócio. Miriam, Débora, Ruda, Ana. Então veja, vamos responder as duas perguntas. Primeiro, quando você vem para a igreja adventista, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. A pessoa nós temos que, se nós cremos que Ellen White é uma profetisa, e nós cremos no dom profético, a igreja dá ênfase no dom profético. Não em Ellen White especificamente. Ela recebeu o dom profético, mas o legado que ela deixou, aquilo que ela deixou por escrito. Então, nós olhamos da seguinte forma. A pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. Ela precisa ser instruída sobre isso. Se isso é um ensinamento de Jesus, e nós cremos que é um ensinamento de Jesus, o dom profético, por exemplo, você tem, que o tempo aqui é muito curto, mas você tem, por exemplo, a profecia de Joel no capítulo 2. Você tem o livro de Atos, e você tem esses textos que eu li aqui de Apocalipse. Quando você olha uma vez que nós não cremos no cessacionismo, nós cremos que os dons seriam derramados até a volta de Jesus, certo? De acordo com 1 Coríntios capítulo 1, verso 6. Então, obviamente, se um pastor, alguém que está estudando teologia para ser um pastor na igreja adventista, alguém que está estudando a Bíblia, ele tem que aceitar todo o ensinamento bíblico que a igreja propõe a ele, inclusive o dom profético. Agora, o que parece um pouco confuso, porque a impressão é que nós impomos isso para os membros ou para as pessoas. Vou dar um exemplo. Eu nunca tive problema com uma pessoa que eu batizei, e a gente não tem esse problema dentro da igreja, de pessoas chegarem e dizer, olha, ele vai ter que estudar e entender dentro das escrituras. E ele vai poder agora avaliar isso. E isso não é uma imposição da igreja, ok? Que nós vamos impor, olha, isso é uma imposição. Não, você aceita os ensinos, você aceita a crença, você aceita as doutrinas da igreja. Então, nos estudos que nós vamos apresentar isso. E a nossa profissão de fé está lá, que nós falamos de aceitar o dom profético, que é uma manifestação. Se nós cremos nisso, vamos pegar aqui. Se nós cremos que Ellen White é uma profetisa, nós adventistas cremos que ela é uma profetisa, que ela foi inspirada. Então, eu não posso omitir isso da pessoa que vai vir ser adventista. Eu não estaria sendo justo com ela. Agora, que é uma imposição, não. E óbvio, se um pastor adventista, como um membro, o pastor é membro, se ele não aceita o dom profético, ele também não pode fazer parte dessa congregação. É justo. Então seria uma certa imposição, né? Se, como pastor para um membro, se não aceitar o dom profético, não pode fazer parte da congregação, né? O pastor é diferente, né? Vamos falar do membro, da pessoa que vai entrar como membro. Ela não puder, por causa disso, é sim uma imposição. É uma imposição no seguinte sentido, olha, você só vai batizar se você crê em Ellen White, no ministério profético dela. Coisa que ela era contra, tá? Coisa que ela era contra. A gente explicou ali anteriormente sobre vários... que em algumas fichas batismais, né, algumas declarações de crenças, nem estava o nome de Ellen White nessas declarações, né? O canal Intelectus Podcast ele vai tratar isso de uma maneira mais profunda, citando as fontes e tudo mais. E aí teve alguns que colocaram isso, mas isso não é o certo, entende? Não é o certo fazer isso. A gente precisa combater isso. A própria Ellen White discordava, a gente vai apresentar uns textos daqui a pouco. Então acho que tem que ficar claro essa separação. Por quê? Dá a impressão que a gente chega lá e diga, olha,
fulano de tal, você tem que aceitar Ellen White. Pronto. Não é assim que acontece. Não é dessa forma. As coisas Se ele não aceitar Ellen White, ele pode ser batizado na igreja adventista? Então, aí ele não está aceitando todo o ensino que a igreja está oferecendo. Mas ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Mas ele só não crê em Ellen White. Mas se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White é profetiza, então nós temos que ensinar isso. Mas espera, Ellen White está acima da Bíblia? Nunca está acima da Bíblia. Mas ele crê na Bíblia, ele crê. Então, se ele crê, Jesus, então, se ele crê na Bíblia, quando nós vamos até ele com a Bíblia, nós vamos mostrar o dom profético na Bíblia para ele. A profecia bíblica. Mas, por exemplo, que o dom profético foi manifestado na vida dela. Foi observado, visto historicamente, porque Ellen White, na fundação do Adventismo, ela até antes, depois do grande desapontamento, ela vai ser observada por várias pessoas. Vamos pegar um exemplo. José Bates não aceitou o dom profético de Ellen White. Ele disse, olha, como ela teve um acidente na escola, ele disse, olha, possivelmente esse acidente afetou a mente dela. Ela está com algum problema. Então, ela está com algum problema. Tá. Só que... vamos pro ponto aqui. Nessa parte aí eu discordo do pastor, né? Do pastor adventista. Vamos ao ponto aqui. Não, a gente não você não pode impor a crença de Ellen White para o membro, né? Nisso até nas colocações que o Joaquim fez eu tenho que concordar com ele, né? Porque a Ellen White não é maior que a Bíblia. A Ellen White nunca, isso eu tô falando, né? E é provado, a Ellen White ela nunca teve essa pretensão de se colocar acima da Bíblia. Nem pede igualdade com a Bíblia no sentido de doutrina, né? Ellen White era contra colocar a crença nela como requisito para ser membro da igreja. Então o que o pastor está defendendo aí é uma linha que é errada. É uma linha de que se a pessoa não aceitar Ellen White como profetisa, ela não pode ser batizada. Essa é a linha que o pastor está defendendo. Que não é a linha exatamente oficial da igreja, você vê? Que é muito fácil você destoar da teologia. Olha só, um trecho de Ellen White. Na última visão que me foi dada em Battle Creek, vi que uma atitude insensata estava tendo lugar ela não cita o lugar aqui, com respeito às visões. Quando por ocasião da organização da igreja ali, havia alguns ela não cita o lugar, que eram filhos de Deus, mas duvidavam das visões. Outros havia que não lhes faziam nenhuma oposição, contudo não ousavam assumir atitude definida a seu respeito. Alguns eram céticos e tinham suficientes motivos para isso. As falsas visões e práticas fanáticas, bem como as consequências desastrosas que delas decorreram, exerceram sobre a causa em Wisconsin uma influência capaz de tornar as pessoas desconfiadas de tudo que se apresentasse com o nome visões. Todas essas coisas devem ser tomadas em consideração, procedendo-se com sabedoria. Não se deve atribuir nem forçar os que nunca tenham visto o indivíduo receber visões e não possuem conhecimento pessoal de sua influência. Não é para forçar. Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membro da igreja. Então, a gente discorda do que o pastor adventista está falando aí. É que eu tô ruim para gravar o nome, tá? É Alexandre, pastor Alexandre, né? Essas pessoas não devem ser separadas. A própria Ellen White fala isso. A própria Ellen White. Se não demais, a sua vida cristã se prova correta e tem um bom caráter cristão. Os testemunhos não devem ser postos na dianteira. Não devem estar na frente. O irmão G se propôs a não receber na igreja ninguém que não cresce na mensagem do terceiro anjo e nas visões. Essa medida afastou preciosas pessoas que não estavam contra as visões. Elas não ousavam unir-se à igreja, temendo comprometer-se com o que não compreendiam nem criam plenamente. E houve os que se aproximaram prontos a prejudicar essas pessoas conscienciosas, pondo diante delas os assuntos sob o pior aspecto possível. Olha só. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 328 e 29. Ellen White já está dando uma bronca aqui, porque o irmão G falou, não vou receber na igreja quem não crê nas visões da Ellen White. E a Ellen White já é contra isso aí. Outros textos aqui de Testemunhos para a Igreja, volume 1 também, e dessa vez na página 383, que diz assim, revelou-se-me que alguns, especialmente em Loa, fazem das visões uma regra para o qual medem tudo, e adotam uma postura que meu marido e eu nunca adotamos. Alguns não estão familiarizados comigo e meus trabalhos, e são céticos sobre qualquer coisa que tenha o nome de visão. Tudo isso é natural e pode ser superado apenas pela experiência. Se as pessoas não estiverem bem estabelecidas com relação às visões, não devem ser pressionadas, né? Ela falou que as pessoas estavam usando as visões uma regra pelo qual medem tudo. Elas medem as pessoas pelas visões, e as visões não é uma regra para medir as coisas. O próprio Ellen White diz, a atitude a não ser tomada com relação a elas está delineada no primeiro volume dos testemunhos, né? Aqui já é o próprio Davi comentando, né? E aqui o outro texto, em Loa, a conduta de alguns que não estão familiarizados comigo não foi cuidadosa e consistente. Os que não estavam habituados às visões têm sido tratados do mesmo modo
que os que tiveram muita luz e experiências com respeito a elas. De alguns foi requerido que apoiassem as visões quando não poderiam fazê-lo de sã consciência. Assim, muitas pessoas sinceras foram levadas a assumir posicionamento contrário às visões e à congregação, o que nunca teria acontecido se a questão houvesse sido tratada com discrição e misericórdia, né? Então, Ellen White aqui ela é contra essa questão de você impor as visões como requisito para batismo. Ela é contra isso aí. E a teologia oficial não defende isso. E isso quebra o solo da Escritura, que a Bíblia comunica a regra de fé e prática. Então, se você é adventista, defende isso, você é adventista tradicionalista ou amorfo, qual grupo você for, você está indo contra a Bíblia, você está indo contra o que Ellen White diz, e você está indo contra a teologia oficial da Igreja Adventista. É um recado aqui para você. Então, nesse ponto, o pastor Alexandre ele não está correto. E eu tenho que discordar dele sobre isso, né? Deixa eu ver quanto a minutagem aqui, 1h08. Vamos continuar mais um pouco. Ao caminhar do tempo, convivendo com Ellen White, observando a sua conduta, o seu trabalho, a forma como Deus estava conduzindo ela, nas revelações que Deus dava a ela, ele falou, peraí, Nessa parte aí, eu não tenho como entender que uma menina, tá, filha de camponês nos Estados Unidos, uma menina franzininha, pequenininha, 17 anos de idade, sem estudo nenhum, quando começou a escrever Ellen White, só pra gente entender, quando Ellen White começou a escrever... Então, eu tô pensando aqui, vamos dar uma parada nessa parte 1, tá bom? Tem mais quase metade do vídeo para reagir ainda. E deixa o seu like aí se você quer que a gente continue a reação a esse debate. Você tem que deixar o seu like aí, compartilhar com seus amigos, né? Faça o seu comentário aí também, tá bom? Você quer ajudar o nosso ministério? Tem a chave Pix na descrição, tem os livros que eu escrevi, 2 livros, né, muito interessantes para a vida espiritual. Tem um que é de poesias, outro é sobre minha experiência com Deus na pandemia da Covid-19, tá? Então, na descrição aí tá tudo que você quiser usufruir desse canal, tá bom? Então, em resumo, é isso, né? Muitos espantalhos da parte do Joaquim Andrade e, de início aí, um erro na resposta aí do Alexandre, que ao meu ver, né, eu não conheço o Alexandre pessoalmente, quem sou eu para dizer das intenções dele, aí, né, não conheço nada dele, nunca tinha visto nada dele na internet, eu nem sei se ele tem algum canal, mas ele errou nessa colocação aí, né? Tem muita gente que fala, nossa, o pastor é convicto, o pastor é firme. Sim, eu achei ele muito educado, achei a postura dele, emocionalmente falando, muito boa, muito tranquila, mas eu acho que ele não foi tão bem como alguns dizem que ele foi, tá? Essa é uma percepção minha, tá bom? Ele não foi tão bem quanto as pessoas dizem que ele foi. Porém, o Joaquim Andrade conseguiu ainda ser pior, né? Porque o Joaquim Andrade trabalhou com muitas informações falsas. Aliás, não é a primeira vez que o Joaquim Andrade e outros críticos do adventismo fazem isso, né? Então até mais, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.